percebe a mudança de turma. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui bem rápida de alguns anos atrás para agora. Porque há alguns anos atrás não se falava de maneira alguma em trabalho em turmas do curso básico. Que é o que vocês estão fazendo aqui, curso básico de Espiritismo. Então não se falava de jeito nenhum em trabalho. Só iria falar em trabalho lá na escola, lá na aula, quando vocês estão lá depois da aula 24. Lembra, Cássia? Tudo bem que eu fui precoce, né? Eu também no curso básico, eu fui trabalhar na cesta básica do Galinho. E agora, já está se falando em oportunidades de trabalho. Então, o que a gente percebe? A coisa acelerou. Por que vocês acham que já está acontecendo essa mudança? O que vocês imaginam que pode estar acontecendo? Porque é o mesmo programa, ele foi constituído já há alguns anos, né? Surgiu lá em 1950, esse programa de escola, e de repente agora, nesses últimos anos, ele entra num processo muito forte de mudança. Oi? Uma evolução, uma evolução mais rápida. Faz sentido. A necessidade de evoluir também, uma consciência de temporalidade. Essa questão da consciência, as pessoas estão mudando. A necessidade, as pessoas estão começando a olhar um pouco mais, algumas pessoas começam a olhar mais umas pessoas. Qual que é o seu nome? Anabela. Anabela falou uma coisa muito interessante. A energia do planeta está mudando. A Mia falou da necessidade, teve uma palavra que me marcou muito, a necessidade, a energia do planeta. O que mais? Tem a ver com o planeta, a transição. Thaís falou da transição planetária. Quem já ouviu falar da transição planetária? Então, bastante gente ainda não ouviu, né? Falar da, mas vocês vão ouvir muito falar sobre transição planetária, que foi inaugurada pelo nosso governador planetário, chamado Jesus. Nessa última encarnação dele, nós o conhecemos como Jesus. Só que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec, a doutrina espírita e o Paracleto prometido por Jesus. Essa promessa foi feita por Jesus. Por que ele fez essa promessa? Porque naquele momento que ele estava aqui, ele tinha muita coisa para falar. Ele queria passar os ensinamentos, mas o povo não estava pronto para ouvir tudo que ele tinha para falar. Por isso que ele disse: mais tarde enviarei o Consolador prometido, o Paracleto. Ele vai falar de muitas coisas que eu agora não posso falar porque o povo não está pronto para entender isso. Ele falou para aqueles que estavam perto dele, para aqueles que conseguiram seguir com ele até o final da sua missão. Eles todos ouviram o que Jesus tinha para falar. Jesus ensinou muitas coisas para aqueles que conseguiram permanecer do lado dele. Poucos conseguiram permanecer do lado dele. A maioria não conseguiu continuar. A maioria desistiu. Por que esse pessoal desistiu? Porque não era o momento daquelas criaturas. Porque a proposta trazida por Jesus é uma proposta puramente espiritual.
Vocês lembram a resposta que Jesus passou para os líderes sacerdotes quando ele perguntou se ele era o rei dos judeus? Vocês lembram? Qual foi a resposta que ele falou? Ele falou mais alguma coisa. Ele foi questionado: você é o rei dos judeus? Ele falou: não disse. Mas o meu reino não é. Ele estava se referindo ao mundo espiritual, ou seja, ele não se furta da sua missão. Ele deixa implícito que sim, ele é o governador planetário, mas ele não veio aqui para cuidar das coisas da matéria. Ele veio para inaugurar uma nova era. Então ele deixa uma série de ensinamentos, ele inaugura a transição planetária, e passado mais ou menos 300 anos depois que Jesus volta para o plano espiritual, os seus ensinamentos começam a ser deturpados. Então olha que interessante, até mais ou menos no ano 323 depois de Cristo, aqueles seguidores de Jesus traziam basicamente a essência do ensinamento que ele deixou. As lideranças que detinham todos aqueles registros que foram feitos pelos apóstolos, aqui eu não posso deixar de falar quem cuidava desses registros, quem se organizou esse grupo como os cristãos foi a Igreja Católica. Então ela guardava todos esses registros. No ano 323 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, a Igreja aboliu a crença reencarnacionista. Olha que interessante. Até o ano 323, os seguidores de Jesus traziam a essência que ele ensinou, que era o Espírito. A partir daí, desse Concílio de Nicéia, esses conhecimentos são deturpados. E aí que surge essa proposta de reviver esses ensinamentos que foram modificados pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo. Entra uma nova fase bem terrível desses seguidores, né, que a gente chama de uma fase dominada pelas trevas. A partir daí, realmente, esses seguidores se envolvem de tal forma pelo ego que, levantando a bandeira do Cristo, eles enfiavam a espada naqueles que não se intitulavam cristãos. Então, gente, olha o ser humano, a que ponto ele chega. Como é que pode? Nós levantamos a bandeira do Cristo e enfiar a espada naquele que não se dizia cristão. Não é um total contrassenso? O que Jesus deixou para nós? O amor, a caridade, aceitar o diferente, sentar na mesa com aquele que pensa diferente de mim. Qual foi a religião que Jesus nos ensinou? Qual era a religião de Jesus? Jesus era judeu. Jesus era judeu e ele respeitava a religião da sua família. Ele respeitava. Porém, ele trouxe uma mudança, ele trouxe uma reforma na forma em que os judeus interpretavam o nosso Pai. Naquele momento, nós interpretávamos o Pai como um Pai muito parecido com a gente, não é? Um Deus muito próximo de um ser humano, que
pune, que castiga, que vinga. E aí Jesus vem e fala: não, nosso Pai é puro amor. Olha que mudança, olha que transformação. Então, por isso que ele inaugura essa fase de transição planetária que vocês vão ouvir falar muito. Ele quer amigos, não escravos. Jesus falou até no filme Cabana, de uma cristã, para Jesus fala: o Pai quer amigos, não escravos. Jesus ensinava a pensar, né? Ele questionava alguns paradigmas. Ele foi, sem dúvida alguma, um revolucionário, claro que foi. Ele questionava. Já existiu. Oi? Melhor, maior psicólogo que já existiu. O maior médico de todos, né? Ele era, assim, um jovem, né? Muito questionador. Ele botava as pessoas para pensar. Quando ele foi questionado, por exemplo, daqueles trabalhos que ele fazia ao sábado, ele falava: qual o problema? Vou deixar de praticar caridade por causa de uma norma humana? Olha, ele botava as pessoas para pensar: o que é mais importante? Eu seguir essa regra ou eu atender aquela pessoa mais necessitada? E aí, qual a resposta, né? A pessoa fica desconcertada, né? Não tem muito sentido, né? Não tem racional para isso, né? Então, por isso que surge esse missionário, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Claro que a Cássia não deixou eu, né, explorar tudo, ela só me deu 50 minutos. Então a gente vai conseguir falar um pouco, pelo menos aguçar a curiosidade de vocês, para vocês continuarem estudando, porque uma coisa maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, que ela é uma fé raciocinada. Para que todo mundo pense, para que todo mundo possa olhar para a informação, digerir a informação e pode se manifestar. Porque aqui tem quantos espíritos carregando inúmeras experiências encarnatórias? Cada espírito que está aqui encarnado e mais desencarnado traz toda a sua vivência espiritual, toda a sua história espiritual. Então cada um de nós pensa, sente de forma diferente. Então não tem certo nem errado. Por isso que a Cássia falou muito bem. Ela aplicou a mesma aula que a minha esposa aplicou, o mesmo tema, seguindo o mesmo script da aula, porque o script já é desenhado, mas elas falaram de forma diferente. Por que isso? Porque são espíritos diferentes. A gente sente diferente. Nós não somos tão iguais assim, né? Somos iguais em muitas coisas, mas na forma, às vezes, de sentir, a gente é muito diferente, de interpretar por conta da nossa história, certo? Então, esse missionário, ele surge num contexto muito interessante, um contexto histórico que a gente não pode deixar o contexto histórico fora disso, né? Olha o que vivia a Europa na época, uma escassez de alimento, né? Crises econômicas, fruto, claro, daquela fase de guerras, porque apesar que o sistema capitalista muitas vezes precisa da guerra para que ele seja alimentado no seu processo de demanda, de produção, porque uma guerra, economicamente falando, é também produtiva, né? Precisa se produzir muita coisa para que gere todo aquele processo de destruição, de armamento. Isso tudo também sempre foi muito demandado pelos sistemas econômicos, né? Tem países que usam isso até hoje para fomentar a sua própria economia. Ele vai lá, provoca a guerra, por quê? Ele vai ter que produzir bota, ele vai ter que produzir tanque, ele vai ter que produzir armamento bélico, ele vai ter que produzir combustível, e isso gera uma cadeia de pedidos da indústria enorme. Então o governo pode colocar dinheiro na economia para produzir isso. Então, olha que interessante, o sistema capitalista também precisa disso, né? Mas aqui tem um fruto negativo da guerra, que é a fome, a
mais sofre com o processo de guerra. Graças a Deus, nós não vivemos mais isso. Isso ficou no passado, isso é só história. Não, peraí, eu acho que eu estou em algum lugar errado. Peraí, gente. Vocês estão me falando que tem guerra hoje? Tem guerra hoje? Ainda há países que jogam bomba, destroem escolas, hospitais hoje? Professor, porque a China fez, né? Que deu a Covid para ganhar dinheiro. Acabou com a economia e é o que vem mais vacina. Depois de tudo isso, nós ainda vivemos países em conflitos bélicos enormes. Sabe que foi por conta desse sentimento humano que ainda existe em nós, do egoísmo, do orgulho, que nós ainda vamos ter que passar por muitas provações nesse processo de mudança? Porque Jesus deixou um recado muito claro quando ele inaugura a transição planetária. Os mansos e pacíficos herdarão essa terra. Olha o recado claríssimo que ele deixou. Os mansos e pacíficos que herdarão essa terra. O que vocês acham que ele estava falando? Herdar a terra? Mansos e pacíficos? Até porque quem destruir vai destruir mesmo e vai morrer. Vai se autodestruir. Não vai sobrar para essas pessoas que estão destruindo. Acho que no mundo de transição planetária, a oposição também é forte. Se a gente tem os trabalhadores da luz, a gente também tem aqueles que não estão na luz. Eles não querem sair daqui. Eles não querem se retirar, nem serem exilados em outro planeta. Então, eu acho que também existe, além da nossa consciência humana ainda um pouco primitiva, eu acho que também existe a questão da oposição, da espiritualidade, que está brigando para que isso não ocorra, né, no nosso mundo de regeneração. Eu acredito nisso. Qual é o seu nome? Pedro. Pedro. Sobre ti fundarei a igreja. Olha a reflexão de Pedro, gente. Quem já ouviu falar sobre os exilados de Capela? Muito importante essa obra. Essa obra está falando de criaturas que foram exilados de um sistema planetário. Existiam lá vários planetas. Né? Nós somos do sistema solar. O sistema de Capela, que é um sistema que tem uma certa afinidade energética conosco, né? Tanto que nós tiramos essas criaturas de lá e trouxemos elas para cá. Nós éramos um mundo bem primitivo e eles foram expulsos dos seus planetas porque lá acontecia uma mudança energética, uma transição dos seus mundos, uma evolução energética dos mundos. E eles continuaram na teimosia de não aceitar as novas regras, as novas condutas dos seus planetas. Então, eles vieram para o planeta Terra. E agora, o nosso planeta está passando por isso, por essa mudança energética que foi inaugurada pelo nosso governador. Ele falou: gente, agora começa uma fase nova no planeta Terra. Mas as mudanças são gradativas. Nós não podemos pensar como criaturas encarnadas 100, 200 anos. Não, nós pensamos em alguns milênios. Já se passou 2000 anos e vocês estão me falando que nós estamos vivendo em guerra ainda. Olha isso. Como a mudança é devagar.
Mas uma informação importante, Pedro: as grandes lideranças trevosas do plano espiritual já não estão mais aqui. As lideranças intelectuais trevosas que estão aqui estão encarnadas. Portanto, é a última chance de ganhar a condição de aqui permanecer. Então, olha a oportunidade que vocês receberam de fazer uma caminhada num momento tão decisivo da nossa encarnação. Vou lembrar a obra agora, mas não tinha aquela questão da própria desorganização espiritual dos espíritos que estavam no plano da dissolução, que era aquele leva, se elege, riscando, passou por nazismo, eu não lembrava essa obra. Então, esse símbolo que você trouxe, ele era o símbolo da Força Aérea Nazista, né? Que era a elite trevosa, né? Que é o que a gente chama os dragões. São espíritos extremamente intelectuais, extremamente evoluídos intelectualmente, né? Com grande capacidade de liderança, que estiveram, né, em algum momento em lideranças do plano espiritual e lideranças do plano material. Só que, devido a esse processo de mudança energética do planeta, não há mais condições dessas comunidades das trevas continuarem se organizando. Eles tiveram que estar junto com a matéria. Então, eles reencarnam compulsoriamente pela força planetária. Então, as grandes lideranças trevosas do plano espiritual já vão embora. Quem está aqui agora está entre nós, como uma última oportunidade. Mas aqui, pelo jeito, agora que eu acredito pela capela, né? Foi uma guerra nuclear, né? Praticamente, até parece que o Bezerra de Menezes estava, o Chico Xavier, né? No último instante que apertaram o botão, foi uma guerra nuclear. E nesse tempo foi transferido as pessoas para cá. Aqui nós estamos fazendo essa transição um pouquinho mais lenta, mas a pessoa está passando mais espiritualmente com as pessoas do que está ocorrendo. Né? Porque desde dezembro nós estamos voltando na quinta dimensão já. Mas o que ocorre? Muitas pessoas não vão ficar aqui, vão ter que partir para outro, né? Mas hoje a consciência é maior. Eu acredito que a consciência das pessoas, elas estão mais afloridas, né? As pessoas estão mais floridas. É claro que é aquilo que eu digo, as pessoas, a gente tem um problema. Eu vi uma pessoa falando o seguinte: é que nem água pura, né? Mas água pura, então você pode perder esse problema. Se você jogar alguma sujeirinha nela, você praticamente vai ter uma água impura. E nós estamos nessa água, né? Então toda vez que a gente pensa, ter raiva de uma pessoa, ter ódio, isso, nós estamos ficando impuros também. E eu acho que essa participação de cada um nas tendências, nos exemplos que estão acontecendo, nas informações através da internet e tudo mais, quer dizer, as pessoas estão mais, vamos dizer, mais sábias do que está ocorrendo naquilo que precisa. Então muitos poderão partir, mas sabendo o porquê que foram partir. Então eles sabem que tem jeito de eles ficarem, mas hoje muitos pela tendência, pelo nervosismo, pela raiva, por isso, por aquilo, então eles partem por outros princípios. Então a partir, a pessoa tem mais consciência nessa partida se ele for para outro planeta. Entendeu? Muito bem pensado, João. A informação está aí para todo mundo, né? Ninguém vai poder falar, olha, eu não sabia. Circula livremente, né? Você levantou a mão. Não, é que o Sábio tinha levantado a mão e não sabia se tinha. Ah, você estava lendo. A propósito, eu te dei 55 minutos. Eu sabia. Ganhei mais 5. Eu vi você contando. Ganhei mais 5 minutos. Eu vi você que faz toda a diferença nesse tempo de um estado, né? Muito bem. Em julho de 1830 surge a Segunda Revolução Francesa. Em março de 48, renuncia o rei Luís Felipe e é proclamada a Segunda República Francesa. Começa-se um processo de amadurecimento democrático na França. Em 48, Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, é eleito o primeiro presidente francês. Uau! Viva a democracia! A França
começa um processo democrático. Só que não. Em 1851, no final do mandato, o que ele faz? Dá um golpe de Estado e dissolve a Assembleia e proclama-se o segundo imperador. É gostoso, né, gente, o poder, né? Mas aqui tem um fato interessante. Ele era simpatizante dos fenômenos que movia a curiosidade da alta sociedade francesa. Havia aqui um grande líder que não colocaria obstáculo para que esse projeto do mais alto pudesse caminhar, pudesse seguir. Esse projeto, mesmo depois da sua fundação, encontrou dificuldades aqui entre nós? Bastante, né? Teve resistências, não teve? Teve algumas resistências, né? O projeto incomodou, né, gente? Incomodou. Muito bem. Nasce em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, descendente de magistrados. Olha que interessante. De família católica, num país predominantemente protestante. Olha que coincidência. Em 1814, aos 10 anos de idade, matricula-se no Instituto Yverdon, na Suíça. Aqui a vida desse jovem começa a mudar. E detalhe, esse jovem ele foi criado basicamente por sua mãe, porque o seu pai desencarna, ele ainda muito criança, e a vida desse homem sempre envolta de mulheres fortes. A primeira mulher muito forte é sua mãe. Olha a coragem dessa mãe de matricular esse jovem num instituto. Ele estava em regime de internato e ele era filho único. Olha que mulher corajosa. Aqui tem bastante mãe, não tem? Tem bastante mãe aqui. É fácil para uma mãe fazer isso? Pegar o seu único filho, aquela criatura maravilhosa, e levar ele para estudar no colégio interno. No país, por mais que seja perto, mas é outro país. Estava ali longe dos olhos daquela mãe, né? Olha que mulher forte. Será que essa mulher foi escolhida estrategicamente? Claro, né? Sem dúvida alguma. Né? Nada é por acaso, né, gente? Muito bem. E aí, a grande transformação. Tem algum professor aqui? Essa criatura, um suíço, nasceu em 1746, um pedagogo, fundador da pedagogia social, educador popular, John Heinrich Pestalozzi. Gente, 1746. Quem já ouviu falar aqui? Eu sei que quase ninguém já ouviu falar, mas eu vou arriscar a fazer a pergunta. Na palmatória. Pelos sorrisos, na minha escola, o pessoal já ouviu falar da palmatória. Gente, nós estamos falando milho, chapéu, ajoelhar, né? A palmatória é que batia na mão, né? Para os jovens, vocês não sabem? Não. Vai servir para Isso é real, isso aconteceu e não faz muito tempo, são algumas décadas atrás. Nós tínhamos esse tipo de educação aqui, né? Essa educação que castiga, que bate, que humilha, que expõe. Acho que até a chegada da escola nova, em 1940, ainda era esse procedimento. Esse procedimento, né? O meu avô, sabe, ele é de 1902. Ele apanhou coisa, ele apanhou numa escola de tanto apanhado para Tortura, né? Tortura. Não aguentou. Olha que interessante, nós estamos falando aí de 30 anos atrás, 40 anos. Esse pedagogo, no século XVIII, já era terminantemente contra esse tipo de
procedimento. Olha o que ele pensava. A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação, é atividade. Allan Kardec vai no Instituto de Pestalozzi receber toda a sua base para que ele pudesse se preparar para a sua missão que ele nem imaginava nessa época. Ele nem sonhava o que estava aguardando Allan Kardec. Allan Kardec até então era alguém muito parecido conosco. Olha lá. Em 1818, aos 14 anos, diplomou-se deixando o instituto. Vocês vão me ajudar a fazer conta aqui agora. Dominava o inglês, o alemão, o holandês. Em 1824, quantos anos ele tinha aqui? 20 anos. Publica a sua primeira obra, Curso Prático de Aritmética. Imagina o que é publicar um curso de aritmética na França, no século XIX. Será que tinha fundamento essa obra? Se uma obra que viesse a público não tivesse fundamento, ela não resistiria nem uma semana. Não resistiria. Ela seria triturada imediatamente. Nós vamos entender por quê. Em 1828, aquele tem quantos anos? 24 anos. Diretor do Instituto da Academia de Paris. Cria um plano para a melhoria da educação pública. Olha aí os frutos que ele recebeu lá no Instituto de Pestalozzi. Aqui já começa a se tornar um homem público. Olha que interessante, gente. Aos 24 anos, ele já se torna um diretor da Academia de Paris. Meu Deus. Aí eu pergunto para vocês, será que ele conseguiu receber todo esse conhecimento nesses 24 anos de encarnação? Ou será que ele já trazia uma bagagem intelectual de vidas passadas? Fruto do seu esforço, fruto dos seus estudos, fruto da sua dedicação. Sem dúvida alguma. Já é um espírito que demonstra uma sede muito grande pelo conhecimento, pelo saber, carregando toda essa bagagem de conhecimento espiritual com ele. E aí, claro, agora numa nova encarnação, isso vai se potencializando cada vez mais, né? Quando a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai se fortalecendo. Quando a gente recebe novos conhecimentos, eles se potencializam. Mas por quê? Já tem uma base, né? Já é fruto do esforço dele. Olha como ele se destaca. Agora, interessante, super intelectual, super preparado, ele monta com o tio um instituto próprio. Porém, olha o que aconteceu. Ele faliu, quebrou, não deu certo. Quantas vezes na vida da gente, a gente cria certos projetos, a gente se cerca de tudo para que dê certo, a gente se esforça, a gente faz tudo certinho e de repente está errado. Aí a gente fala, Deus não gosta de mim. Não é assim? Puxa, Deus, eu fiz tudo certinho. Eu estou indo lá no centro, eu estou indo no Mãos, eu estou ajudando o pessoal de rua, estou fazendo tudo certo e de repente a minha empreitada deu errado. Aí a gente começa a questionar Deus, é natural. Ah não, Deus não gosta de mim. O que aconteceu? Será que Deus esqueceu de mim? A gente não consegue muitas vezes, naquele momento, olhar para frente e enxergar a nossa caminhada de um panorama mais macro, mais espiritual. Será que se ele tivesse se tornado um grande empresário, ele teria tempo para a doutrina dos espíritos? Será que se ele tivesse juntado bastante dinheiro nos bancos, hoje ele teria o patrimônio que ele tem espiritual?
Quantas vibrações ele está recebendo aqui na aula de hoje? Quanta gratidão ele está recebendo hoje? Quanta gratidão ele está recebendo hoje? A gente pensar no Brasil, que tem um grande número de espíritas, que está estudando a doutrina espírita, que está se beneficiando dessa doutrina, desse patrimônio que ele deixou. Será que ele, nessa época, ele conseguia medir esse patrimônio que ele adquiriu quando ele abriu mão do patrimônio material? Será que nós conseguimos medir quanta energia boa ele recebe até hoje? Uma coisa não anula a outra, né? Ele poderia ter sido Um grande empresário. Claro. Dá uma. Ele levou duas. Muito bem, Carlos. Mas aí eu pergunto, será que ele teria tempo? Poderia ter. Tem gente que faz muita coisa, né? Poderia ter. Mas não fácil. Né? Não é tão fácil assim administrar o tempo. Vocês imaginam nessa época, né? Hoje o WhatsApp faz muita coisa boa, assim, né? E também, São ricos nos dois planos, né? No plano espiritual e no plano material. ele também tem outro fator, né? Ele, quando ele teve esse problema, ele foi para a escola católica, né? E aí ele quis montar o sistema cristalose, e aí o rádio bateu de frente, aí teve que dar aula particular também. Não teve moleza, né? Olha lá, em 1832 entra outra mulher muito forte na vida dele. Quem assistiu o filme Allan Kardec? Vocês viram como essa mulher foi na vida dele, né? Teve momentos muito difíceis. E quem que estava ali incentivando ele? Vamos lá, vai dar tudo certo, eu estou aqui com você, você não está sozinho. Né? O professor Emílio estava lá sacudindo ele, porque ele teve aqueles momentos, né, como nós. Lembra que eu falei para vocês? Por enquanto ele é muito parecido conosco. Muito parecido conosco. Após a falência, entre 1835 e 40, olha, ele foi ser contador e tradutor de obras. Para quê? Para viver materialmente. Porque os padres que dominavam o ensino ali naquela época não deram moleza para ele. Já estava percebendo que tinha aí uma mudança de pensamento. E agora a vida dele toma um novo rumo. Em 1854, o Sr. Fortier, que era um estudioso do magnetismo, que Allan Kardec também já era estudioso do magnetismo, que deixe bem claro que não é novidade para ele, mas o Sr. Fortier leva-o aos fenômenos das mesas girantes, para que ele possa observar esses fenômenos, porque ele era um estudioso. E a partir do momento que ele toma a decisão de ir conhecer os fenômenos, a vida dele toma uma nova guinada que vira 360 graus. Quando esse espírito se manifesta na casa dele. Vocês leram o diálogo, né? Está no livro aí, que foi trazido do Obras Póstumas, para o livro de vocês. Essa é uma edição nova. A edição antiga não tinha esse diálogo, que é maravilhoso. E aqui, gente, eu quero abrir um parêntese. Esse diálogo com o Espírito da Verdade nunca seria publicado, porque Allan Kardec não publicou. Allan Kardec deixou essas obras na sua escrivaninha, deixou guardado. Aqui eu não tenho a menor dúvida. Mérito da Amélie, que guardou com muito cuidado e fez com que esses registros viessem a público. Quem leu esse diálogo com o Espírito da Verdade? Quem gostaria de falar? Não leu? No livro do Espírito. Oi? No livro do Espírito. Não, esse diálogo está em Obras Póstumas. Por que Obras Póstumas? Porque ele desencarnou e esse registro só veio à tona depois disso, né?
porque eles reuniram esses registros e fizeram essa publicação, essa edição. Então ele pergunta, né? Ele estava lá fazendo os registros, já começando a fazer os primeiros registros da doutrina espírita, e ele escreve alguma coisa que não estava de acordo com a verdade. E aí esse espírito se manifesta através de pancadas na sua casa. E aí na reunião, ele pergunta, fala, escuta, por acaso você estava lá batendo na minha casa, aconteceu alguma coisa? O que é que está acontecendo? Você estava escrevendo alguma coisa muito errada. Reveja os seus registros que você vai encontrar os erros. Já estou revisando e tal, já tinha percebido, né? E aí ele, curiosamente, como nós ainda, ele pergunta, mas por acaso você, quem é você? Sabe qual é a resposta do espírito? Um espírito familiar. Olha isso, gente. Olha o que esse espírito falou para Kardec. Sou um espírito seu familiar. Se não fosse a dele, nós nunca saberíamos isso. Se essas obras não viessem a público, Kardec foi embora do plano espiritual e não revelou isso para nós. Gente, olha a humildade desse espírito. E aí ele pergunta, você vai me ajudar na codificação da doutrina? Vai me ajudar nesse projeto? Ele disse, claro, vou te ajudar. Tá bom. Como que você vai me ajudar? Olha, eu tenho 1/4 de hora por mês. Uau! Nós estamos falando da doutrina dos espíritos. Esse espírito se disponibilizou 15 minutos por mês para ajudar Kardec. Será que ele era muito ocupado? Deixo essa curiosidade para vocês estudarem um pouco mais. Peguem obras póstumas, tem bastante coisa lá. Aqui rendo a minha admiração pela grande humildade de Allan Kardec. Essas informações não viriam a público se a Meri não tivesse guardado, né? Então agora, a partir de agora, ele já não é tão mais parecido como nós. Ele assume uma personalidade de vidas passadas chamada Allan Kardec, relembrando uma vida como druida ainda na região da França, que na época era conhecido como as Gálias. Então aqui ele tem esse déjà vu de vidas passadas, e aí ele escolhe esse nome que ele usava como mestre druida lá na própria região da França. Então, a partir de agora, ele assume essa personalidade, dizendo assim para a sociedade de Paris: a partir de agora, eu sou o novo homem. Porque eu vou seguir de forma mais essencial tudo que esse Espírito nos deixou. Então, Kardec, preocupado com a divulgação doutrinária, em 1857 ele publica o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição. Em 1858, funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec, frente a seu tempo, claro, se comunica com todo mundo, né, usando as correspondências, ajudando a organizar estatutariamente sociedades espíritas. Correspondia com mais de 1000 sociedades espíritas no mundo inteiro. E no filme isso fica muito claro, né? Não sei se vocês se lembram, lá na casa dele, cheio de carta, aquele monte de aqueles pacotes de carta para abrir, né? E a Meli lá com ele à noite, gente, à luz de lamparina. E as médias? As médias, né? Que ajudavam na codificação da doutrina. Ele usou vários métodos, né? Usou muitos métodos para codificar, usando um método científico, né?
Em 1860, aos 56 anos de idade, inicia as viagens para ver em loco o resultado da doutrina, né? E aí ele começa já a ter feedbacks de transformação que essas obras estavam causando naquelas pessoas que recebiam os livros, recebiam as obras. Aquilo já estava produzindo frutos de transformação nas pessoas. Por que isso, gente? Porque a obra tem uma base na verdade. Ela fala com a nossa essência. Em 1861, publica o Livro dos Médiuns. Em 62, olha, 49 dias, 50 reuniões, em 20 cidades, estradas tortuosas usando carro de boi. Eu sei que muitos aqui não sabem nem o que é isso. Vocês não fazem ideia que negócio desconfortável que é isso daqui. Você lembra do filme que ele achava que tinha alguém seguindo ele? E era um espírito de o mentor dele que estava tentando ajudar. Você lembra do filme? Não, dessa parte eu não lembro. Em 1865, publica O Céu e o Inferno. Em 1866, ele é aconselhado a descansar para preservar a saúde. Olha só, nós estamos falando aqui de 10 anos de um trabalho muito intenso. Veja, gente, em 10 anos, olha o que ele foi capaz de produzir. Aproveitou muito bem seu tempo. Não ficou 30, não ficou 40 anos. Em 10 anos ele fez tudo isso. Ou seja, olha a intensidade que ele colocou, né? Ou seja, a qualidade de entrega que ele fez. Às vezes a gente fica pensando, eu preciso fazer isso, aquilo, não. De repente eu estou fazendo tudo com má qualidade. Mas se eu fizer um tempo menor, mas com qualidade, com sentimento, com entrega, o efeito vai ser muito, né? Ele era escolhido. E aí, em março de 1869, aos 65 anos de idade, ele retorna ao plano espiritual. Muito bem. O projeto ficou pronto. Esse projeto foi constituído em 3 etapas, de 70 anos mais ou menos. A primeira etapa, 1850 a 1920. Ele publica os 5 livros, o chamado Pentateuco de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ok. Resistiu a todos esses cientistas que, sem dúvida alguma, criticavam, pegavam os livros, observavam. Se esses livros não tivessem base na verdade, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Porque olha quem estava encarnado no planeta Terra, o que nós chamamos de a Era do Iluminismo. Quanta coisa surgiu no planeta nessa época. Por isso que essa época foi apelidada como uma Era do Iluminismo, de tanta luz que veio para o planeta, de tantas descobertas, que esses espíritos intelectualizados estavam encarnados. Todos eles encarnados, trazendo descobertas para nós. Lâmpada, máquina a vapor, telescópio, várias coisas, muitos conhecimentos. A doutrina espírita foi mais uma luz que veio para o planeta Terra nessa época. Ok, Kardec não estava sozinho, gente. Ele também tinha cientistas que iriam auxiliar. E num dos momentos que ele pergunta para o Espírito da Verdade, esse projeto é muito desafiador, eu tenho preocupação de não conseguir realizá-lo. Adivinha o que o Espírito da Verdade falou para ele? Não tem problema. Se você falhar, a gente tem um substituto. A oportunidade é sua. Você pode desanimar. Quantas vezes a gente fica desanimado? Quantas vezes eu estou lá em casa, mas hoje, quarta-feira, eu estou cansado, a casa vai pedir, eu estou com emoji, vou ter que falar hoje, não estou muito hoje, não estou, não vou. Estou cansado, estou desanimado, e aí eu não vou. Mas aí vem, alguma coisa diz na orelha que ele fala assim, não. Vai, sem dúvida.
aqueles momentos que Kardec ficou triste, desanimado, ele recebeu ali, né, lá uma ajuda da espiritualidade. Vamos lá, ânimo, tem bom ânimo, mas a Meli estava lá do lado dele também, né, ajudando ele materialmente. Vamos lá, vamos nessa, né, a gente vai conseguir. E ele consegue, né? Teve sucesso, mas se ele falhasse, Leon Denis o substituiria. Então muitas vezes, nós recebemos a oportunidade. A oportunidade vai chegar nas nossas mãos. Cabe a nós aproveitar ou não. A decisão é sempre nossa, né? Ok? Então a doutrina se fundamenta nesses pilares, né? Científico, filosófico e religioso. Aqui uma coisa muito bacana, que de novo Kardec mostra uma humildade incrível. Ele diz assim: quando a ciência avançar, quando a ciência começar a revelar coisas que a doutrina espírita não revelou, e vocês ficarem em dúvida, optem pela ciência. Optem pela ciência. Um dia a doutrina também vai chegar lá. Olha que bacana, gente. Muito legal isso, né? Muito bem. A segunda etapa do projeto, 1920 a 1990. Uma ideia universal jamais pode ficar confinada. A difusão da doutrina através da momento em que no planeta vieram muitos espíritos para divulgar a doutrina através da... Quem que encerra esse período aqui? Mais ou menos 10 anos depois, um grande missionário da mediunidade, né? 2002, se não me engano, né? 2002 ele basicamente encerra esse período da mediunidade. Vamos falar, tem mais um aí em festa, né? Tem mais um aí que está também no final, né? Divaldo. Também está indo embora, praticamente já está, né, se despedindo de nós. Ok. E Minas também, né? De Minas. E Minas também, é uma terra que tem um cara muito forte. Então, olha que interessante. A terceira etapa e última etapa do projeto. Olha nós aqui, ó. 1990 a 2060, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Olha a energia do planeta Terra. O mundo de provas e expiações está indo para o zero. Olha onde a gente está. Indo para a fase de regeneração, maioridade do pensamento. Esse é o nosso momento. Vocês ainda vão receber muitas informações. Não dá para falar tudo agora. Ainda tem muita coisa boa pela frente. Mas a gente vai digerindo em doses homeopáticas. Juliano, o que é isso daqui? Vamos pensando. Tem tempo ainda. Tem tempo. Não precisamos ir embora para casa hoje com essa resposta. Mas vamos procurar nos conectar com essa proposta dessa fase de regeneração. E pensar. Estou recebendo uma oportunidade nas minhas mãos. Kardec recebeu essa oportunidade. Ele poderia abrir mão, a decisão era dele. Mas ele aceitou. Ele aceitou. Em 10 anos produziu materializou esse projeto para nós. Enfrentou muitas dificuldades. Sofreu pra caramba. Materialmente não teve tanto sucesso, mas espiritualmente é indiscutível. Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, essa obra, especialmente Seara Bendita, traz um pouco desse momento do planeta, dessas 3 etapas da doutrina espírita, e fala bastante conosco, espíritas, nesse novo momento. Muito obrigado. Desejo uma caminhada cheia de luz e muitas descobertas para